Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 115, em que continuaremos nossa leitura acompanhada de análise e comentário das meditações de Marco Aurélio, contemplando mais 6 entradas ou capítulos, breves entradas, breves capítulos, do livro 9 das meditações de Marco Aurélio, isto é, capítulos ou entradas de 16 a 21. Como sempre, a tradução que será usada é a de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e você poderá acompanhar aquilo que será feito ao longo dos próximos minutos por meio da transcrição do trecho feita aqui embaixo na área de descrição do vídeo. Então, vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. 16. Não no que sente, mas sim no que faz, consistem o bem e o mal para um ser sociável, dotado de razão. Assim, a sua virtude e o seu vício consistem não no que sente, mas sim no que faz. Aqui, o termo que é traduzido como sentir, na verdade, se fôssemos mais criteriosos, poderia ser traduzido como experimenta. Não no fato de receber uma ação, não no fato de, experienciar os efeitos de uma coisa exterior, não é exatamente sentir. Mas a ideia fundamental é algo com o qual suponho que aqueles que me acompanharam até aqui já estão familiarizados, a ideia de que o ser humano tem como seu bem e seu mal tudo aquilo que está dentro dele. Bens e males são apenas os bens e males, digamos assim, escolhidos por ele. Aquilo que diz respeito ao que Epicteto chamaria prohairesis, poder de escolha, poder de decisão, de deliberação. O bem e o mal, portanto, são escolhidos dentro do indivíduo e não coisas provindas de acontecimentos e circunstâncias e entes exteriores. O que sucede a um indivíduo, para o estoicismo e para Marco Aurélio particularmente, não é nem um bem nem um mal. Apenas aquilo que ele pode praticar pode ser um bem ou um mal, dependendo dos critérios pelos quais ele se baliza. Então, não no que experimenta um indivíduo, mas sim no que ele faz, na ação propriamente dita. Consistem o bem e o mal para um ser sociável, dotado de razão. Aqui, o que se está dizendo é um ser que é politikos, portanto, um ser que é civicamente orientado, não é apenas sociável, mas fala-se de uma sociabilidade inserida num corpo politicamente constituído. Então, é um ser que é politikos, que se baliza pela koinonia também, e que é logikos, e que é também dotado de razão, porque essas duas coisas são importantes para o estoicismo, o fato de o ser humano ter a razão, que é a centelha divina, mas também ser, por natureza, sociável, dado ao convívio e obrigado a esses laços de convívio e obrigado a se sair deles, ou se sair bem neles da maneira como convém. Assim, a sua virtude e o seu vício, a areté e a kakia, a excelência e o fato de ser-se mal, Assim, a sua virtude e seu vício consistem não naquilo que ele sente ou naquilo que ele experimenta, não no seu caráter passivo, mas sim no que ele faz propriamente. Estamos falando aqui da praxis propriamente dita. 17. Para a pedra lançada ao ar, não é um mal cair, nem um bem subir. Mais uma meditação que se repete aqui, e ela já tinha aparecido no livro 8º, entrada de número 20. Então é a ideia de que a natureza, com as suas leis, com os seus movimentos, é algo que deve ser observado pelo ser humano. Então, do mesmo modo como uma pedra não se importa com o movimento que tem, se está na ascendente ou na descendente, o ser humano deve entender que não deixa de ser um ser humano
não deixa, portanto, de ter a sua excelência própria possível, a sua areté possível, se estiver na ascendente ou na descendente, se estiver sendo lançado exatamente neste momento ou se estiver prestes a cair ou mesmo caído. Então o ser humano, observando a pedra que é lançada ao ar, compreende que a pedra nunca perde a sua característica de pedra, né? A sua ipseidade de pedra em qualquer um dos momentos da sua trajetória, da trajetória que é lançada, e do mesmo modo o ser humano não perde a sua característica de ser humano e, portanto, as regras que valem em qualquer momento devem ser levadas a sério. É mais ou menos isto que me parece ser o sentido desta frase, né, que está aqui na entrada de número 17. Para a pedra lançada ao ar não é um mal cair, nem um bem subir, porque são coisas que independem da pedra mesma. Então, cair ou subir, para o ser humano, quer dizer acabar de nascer, né, ou estar prestes a morrer. Não importa o momento da vida que ocupemos, nós sempre teremos, segundo a visão estoica, a possibilidade de vida boa. E o ponto da trajetória em que estamos é algo que não depende de nós. Nem a nossa própria vida depende de nós, isto é, nem o fato de estarmos vivos é algo inteiramente dependente de nós, porque foi decidido por duas pessoas que levaram a termo aquela gravidez e nos criaram, etc, etc. Então, nem a nossa própria vida é algo que está totalmente dentro do nosso domínio, né? Então vai por este sentido a 17. 18. Penetra até o fundo das almas desses homens e verás que juízes temes e que juízes eles são para si próprios. É mais uma meditação que tem por objetivo levar Marco Aurélio a considerar de maneira mais racional e mais conforme à realidade a questão da possível celebridade ou da glória, né? Aquilo que em grego se diria doxa, doxa tanto quanto opinião de um modo geral, quanto como opinião favorável. Então, quem se tormenta por esta questão, pela reputação, pela opinião alheia, deve considerar que muitas dessas interioridades, muitas dessas individualidades que aplaudem, são maus juízes, tanto das ações alheias quanto das ações próprias. Então você que fica aí se tormentando com a sua celebridade ou a sua popularidade, ou que fica tendo vontade de ser muito famoso, muito reconhecido, veja que essas pessoas que potencialmente aplaudirão você, talvez não sejam pessoas de bom senso, talvez não sejam pessoas dotadas dos melhores critérios, talvez não sejam pessoas que, enfim, sejam bons juízes de ações, e talvez venham a aplaudir não coisas dignas de apreço em você, mas coisas, na verdade, vergonhosas ou ruins, ou enfim, banais. E se nós pensarmos no preço da celebridade para muitas pessoas, e como depois de algum tempo, pessoas que têm celebridade precisam cada vez mais criar factoides em torno de si mesmas, com gestos absurdos ou gestos incompreensíveis, para ficarem sempre na ribalta, para ficarem sempre em voga, vê-se por aí que a celebridade não é boa conselheira, né? Vê-se por aí que a celebridade acaba exigindo de determinadas pessoas que estão dispostas a pagar esse preço atos que não convém, que são vergonhosos, que são absurdos. Então penetra até o fundo das almas desses homens, dos quais você quer o aplauso ou o elogio. Cuidado com os elogios, hein? E verás que juízes temes e que juízes eles são para si próprios. Então aqui se está falando propriamente de um medo que se tem de reprovação por parte dos outros, né? Interessante esta meditação.
19. Tudo se transforma e tu mesmo estás em perpétua mudança e, de certo modo, em perpétua decomposição. E assim o mundo inteiro. Uma meditação que se baseia na observação da física, da observação da natureza. Tudo muda, tudo se transforma, né? Nada é estável. Ele poderia ter citado Heráclito, Panta Rei, isto é, tudo flui, tudo escorre, tudo se vai, tudo se muta, se transforma, né? O termo aqui para transformação é metabolé, que é recorrente na obra de Marco Aurélio. Veja-se que ele está ligado ao termo da medicina metabolismo, que é próprio do poder de transformação de si mesmo e das substâncias que entram no corpo, do próprio corpo, né? Então tudo se transforma e tu mesmo estás em perpétua mudança. Compreenda isso, né? Que nós estamos sujeitos às mesmas leis de transformação e de mutabilidade e de impermanência de tudo quanto existe. Então nós estamos no mesmo fluxo, nós estamos seguindo as mesmas regras, né? E de certo modo, de alguma maneira, em perpétua decomposição, em perpétuo esfazimento. Por quê? As coisas estão se desfazendo, né? Sêneca, no início das cartas a Lucílio, insiste muito nesta ideia, talvez para cativar a Lucílio, que já tinha uma certa idade também, assim como ele, embora fosse um pouco mais jovem, de que o que nós chamamos de vida, né, é uma aproximação com a morte e que nós estamos morrendo também. Não apenas vivendo, mas morrendo. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E há ali uma sentença latina muito célebre que é quotidie morimur, quer dizer, morremos todo dia, estamos morrendo o tempo todo, né? De modo que, para além da morbidez, ou de uma morbidez ingênua, tola, infantil, que isto possa comunicar, o que se deve perceber é o valor inestimável do momento presente. É muito importante compreendermos isso, tendo-se em vista o futuro incerto, tendo-se em vista o fato de que aquilo que está no passado está morto, já pertence ao domínio da morte, como bem diz Sêneca também no início das cartas a Lucílio. Então, quando nós compreendemos isso, o objetivo desta focalização nestes dados da realidade por parte dos estoicos é dar densidade ao momento presente, é levar o indivíduo a perceber quão precioso é o momento que ele está vivendo, tendo-se em vista que nada para, o tempo não para de girar, tudo se transforma, a morte é o fim para o qual nós tendemos, etc, etc. Tendo-se em vista tudo isso, o momento presente é precioso, é importante, deve ser vivido de maneira a mais proveitosa e nobre possível. Lembremos-nos de que a paráfrase muito usada, viva todos os dias, todos os momentos como se fossem os últimos, não é algo que venha de um epicurista, é um retrabalho sobre uma passagem de Marco Aurélio, de um estoico. Viva cada momento como se fosse o último, não para vivê-lo loucamente, como se fosse um desvairado, mas sim para vivê-lo com o maior grau de consciência possível e com o maior proveito possível. Então aqui a transformação é trazida à baila para chamar a atenção da importância do momento presente e para o indivíduo, neste caso Marco Aurélio, não se sentir imortal. Eu tenho dito aqui no PLMMA, seguindo certas leituras de outrem, que o que caracteriza Marco Aurélio em diversos pontos é uma certa melancolia. Eu ainda acho que exista essa melancolia, né? Mas é necessário prestar atenção a uma outra coisa. Sendo ele imperador de Roma, portanto alguém cercado do luxo mais excessivo que poderia haver naquela organização humana, sendo ele alguém extremamente insensado e elogiado, adulado mesmo, falar da morte é algo que tem importância para que ele tenha um contrapeso contra aquilo que via na sua própria realidade, contra aqueles encantos, aqueles cantos de sereia que a sua realidade enquanto imperador
traziam. Então, falar da morte para ele, para além de um traço talvez de melancolia individual, tem a ver também com contrabalancear aquilo que a vida cortesã, sobretudo, lhe trazia. Eu meio que cheguei a essa conclusão, que na verdade estava na cara, mas a gente demora a perceber certas coisas, né? Por isso ele insiste na morte, na morte, na morte. Quer dizer, não fique pensando que você vai ver sempre, não fique acreditando nesses elogios, nessas adulações de que você vem sendo acumulado, né? Porque nada disso é real, tudo isso é fumaça, é uma bolha de sabão, explode, né? 20. É preciso deixar a culpa alheia onde está, é preciso deixar a falta alheia onde está. Aqui o termo do 20 é hamartema, quer dizer, algo ligado à hamartia, né? Então é preciso deixar o mal feito alheio onde está. É algo que nós vemos também lá no livro 7º, 29, 7:29, e também aparece em outros momentos das meditações de Marco Aurélio. Não é algo que Marco Aurélio diga uma só vez, é um tema recorrente. O que isso quer dizer? Quando alguém age mal, quando alguém nos ofende, nos ataca, nós podemos parar o curso das coisas dizendo, bom, isso é problema dele, fica com ele, fica com essa pessoa, para por ali. Porque se você reage de maneira não serena, ou de maneira bruta, ou com violência, a coisa continua, muitas vezes, né? A coisa continua. E mesmo que não continue na hora, porque às vezes você está numa posição de poder muito maior do que da pessoa que atacou você, mas ela vai ficar ruminando aquilo a vida inteira. Mesmo que ela não possa ou não consiga atacar você, ela vai ter aquele péssimo sentimento a vida inteira, né? E vai envenenar as relações pessoais. Então, quando possível, sempre que possível, né, deixemos as faltas das pessoas com elas. Problema delas. Não tragamos nada para o nosso lado. É algo em que Marco Aurélio insiste bastante, né? 21. O termo de uma ação, isto é, o fim de uma ação, o repouso e, por assim dizer, a morte de uma tendência, de uma opinião, não são um mal. Pensa agora nos diferentes períodos da vida do homem, a infância, a adolescência, a idade viril, a velhice. Cada uma destas transformações representa uma morte. É terrível? Lembra-te agora da vida que levaste sob a direção de teu avô, depois de tua mãe, depois de teu pai. E encontrando muitas outras mudanças, transformações, acabamentos, pergunta a ti mesmo, é terrível? Assim será e nada mais, o acabamento e o repouso e a transformação da tua vida inteira. É uma meditação que tem por objetivo domar o medo da morte, né, ou domar a preocupação com a morte, levando o indivíduo, Marco Aurélio, a pensar que a morte é o fim de um ciclo, mas que na própria vida nós observamos esses subciclos que findam e inicia-se, a partir do momento em que são terminados, outro ciclo. Então, da mesma maneira como existem ciclos na vida, a infância, depois a adolescência, depois a juventude, a idade madura, a velhice, etc., etc., a morte é o fim de um ciclo maior que é a vida, né? O termo de uma ação, o fim de uma ação, o repouso e, por assim dizer, a morte de uma tendência e de uma opinião não são um mal. Por quê? Estão inseridos no curso das coisas, nas regras do jogo, fazem parte das leis naturais. O que é natural para os estoicos não pode ser ruim. Pensa agora nos diferentes períodos da vida do ser humano, a infância, a adolescência, a idade viril, a velhice. Cada ciclo termina, é um tipo de morte, fundamentalmente. Morre um ser, inicia-se outro ser, e nada disso é um mal. Tudo isso já foi vivido por Marco Aurélio e não foi percebido como um mal, né? Cada uma dessas transformações representa uma morte. É terrível? A transformação é terrível? Porque a morte é transformação. É a saída da forma, né? Como
alguns gostam de conceituá-la. Lembra-te agora da vida que levaste sob a direção de teu avô, lá na sua infância, depois de tua mãe, depois de teu pai. Então foram ciclos da vida dele, terminaram, iniciou-se outro. Terminou um ciclo, iniciou-se outro. Houve transformações, passagens. Ele não considerou males nenhuma dessas, não considerou mal nenhuma dessas circunstâncias, não considerou males essas passagens de maneira nenhuma, né? Então, da mesma maneira, pensa na morte, né? E encontrando muitas outras mudanças, transformações, acabamentos, pergunta a ti mesmo: é terrível? Foi terrível? Você não foi capaz de, enfim, se reinventar de alguma maneira, né? E assim será, e nada mais, o acabamento, o repouso e a transformação da vida inteira. Então, a vida inteira se transforma, a vida inteira torna-se outra coisa, né? Ou cessa, ou é transformada em uma vida em outro plano. São coisas que nos sucederão a todos nós, não há como escapar disso. Portanto, lamentar-se a esse respeito é inútil, e não apenas inútil, acaba comunicando sentimentos que são as paixões, né? Sentimentos que nos acovardam fundamentalmente. E acovardando-nos, nossa vida fica pior, segundo os estoicos. Muito bem, é o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 6 entradas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e nós continuamos no próximo PLMMA com mais do livro 9 das Meditações de Marco Aurélio. Um abraço, até, tchau.